Bem, com muito prazer, recebendo duas pessoas incríveis, dois amigos, Arnaldo Danenberg e André Danenberg. Só lembrar a vocês, Arnaldo, eu sempre falo, eu estava lendo agora aqui, e Letícia depois vai também participar desse nosso bate-papo, o belíssimo, belíssimo mesmo, o Viajante Antiquário, uma publicação muito bonita, fotos maravilhosas e texto. Arnaldo é um grande escritor, viu? Eu fiquei realmente impressionado também pela qualidade do texto, pela fluidez, por tudo isso que você tão bem apresenta. E eu quero justamente conversando tanto com o Arnaldo como com o André. André é filho de Arnaldo. A primeira questão, Arnaldo, para você é o seguinte, e é legal, isso aparece no texto, essa questão de ser um arqueólogo do mobiliário, né? É uma coisa assim inacreditável, essas descobertas da sua profissão e que vem da sua família. Afinal, nós temos uma história familiar nisso. O que é isso? O que é esse tipo de caçador de tesouros fantásticos e depois retrabalhar muitas vezes, porque esses tesouros muitas vezes estão avariados e você mostra isso, né? E apresentar e colocar outra vez para o público. Arnaldo, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado a você, uma honra estar com você, uma grande alegria. Escavar é a curiosidade, é buscar aquilo que pode ser remediado, que pode ser restaurado, entende? Eu acho que a restauração é um rito de renascimento. Entende? E eu sou comprometido a pegar todos aqueles móveis que eu os adoro, estudei eles e cada vez quanto mais estudei, mais gostei deles, aprofundei. Então eu busco eles ali de baixo, eu vou em cima, vou onde for. O antiquário tem essa coisa de cão, né? Farejador. Então é ir em cima e buscar aquilo, no meu caso, que ainda será restaurado, que vai ser objeto desse rito de restauração. Isso é que nem pegar o diamante bruto na lavra, entende? É o joalheiro ir até a lavra, quer dizer, passa pelo lapidador, passa pelos diamantários todos e chega à joalheria, né? No caso é o móvel. Justamente eu quero pegar uma outra questão a você, depois conversar com o André. Arnaldo. Você tem uma ligação interessante por todo o seu trabalho, Brasil-Europa, Europa-Brasil, né? Há um diálogo entre isso, há uma alimentação, né? Especialmente é interessante o caso de Bordeaux, porque eu me lembrei, sempre vem a história política, o José Bonifácio e os irmãos Andrada, os três, foram deportados do Brasil pelo Dom Pedro I após fechar a Assembleia Constituinte de 1823. E os três vão justamente para lá, para Bordeaux. E o José Bonifácio Moço, sobrinho neto do patriarca da Independência, foi inclusive orador da sua geração, é nome de rua até no centro de São Paulo. José Bonifácio não é para o tio avô, é para ele, que foi professor da Faculdade de Direito, nasceu inclusive em Bordeaux. Então eu queria que você, por favor, falasse um pouco dessa ligação Europa-Brasil, Brasil-Europa e a presença de Bordeaux no teu trabalho. A ligação Brasil-Europa é fantástica. Nós somos filhos de Portugal, né? Somos filhos da Europa via Portugal. No mobiliário, todo o estilo brasileiro, depois do indígena, que é o Brasil euro-indígena, segundo Pedro Calmon, no ano 1 do seu descobrimento, já começa a presença portuguesa aqui. Então, a Europa, via Portugal, se faz muito presente no Brasil. O que eu fiz? Eu voltei à Europa para buscar as nossas raízes em Portugal. E depois elas se alastraram para a França e Inglaterra, que são países que influenciaram diretamente o mobiliário português, né? O italiano um pouco também na época do Barroco, dos primórdios. Então, para mim, viajar, eu tive um ponto em Londres, outro ponto em Paris, mais tarde Bordeaux, que já fazem 20 anos isso. É uma cidade pequena, extremamente aprazível, pequeno-grande, e muito em torno de todo o campo, né? De todos aqueles lugares onde eu acho esses móveis campesinos. E trabalho com conforto, que já trabalhei N vezes em Paris, mas N temporadas, muitas, Vila. Mas Paris é uma confusão, você se locomover, retirar um móvel de um lugar, é toda uma saga, né? E a oferta lá em Bordeaux, a oferta que tenho nesse campo, eu estou direto também, de novo, numa boa lavra.
Eu acho que isso, você estava falando dessa questão do faro, né? Eu me lembrei quando agora a gente sente saudade nos grandes sebos aqui do centro da cidade de São Paulo, tal, porque é também uma aventura. Você, quanto mais tempo fica e tem uma certa intuição do que pode encontrar certas coisas, e aí você continua procurando, e na estante mais empoeirada de livros é que você acaba encontrando É, aquele, né? Você fala, caramba, tem é. esse livro aqui, né? E isso que é uma coisa fantástica, essa determinação do trabalho, né? Que não deve, você deve ter tido grandes surpresas nisso, né? Muitas, é porque o nosso olhar está focado para aquilo. Se fosse a pintura, eu ia achar de atrás de alguma estante uma pintura, ou uma escultura, ou um cristal, seja lá o que for. Como é um mobiliário, hoje mesmo eu recebi um filme de alguém que está na Bretanha, mostrando coisas. Aí eu paro o filme, ele filmou meio rápido, porque eu sei que é ali. E o André mesmo comentando, e vem cá, esse aqui é um fundo de uma estante. Cadê a estante? Cadê a frente dela? Quer dizer, a gente vai, é uma educação de olhar, é uma educação de Sim. olhar, né? E com a curiosidade sempre instigada. Isso aí, eu acho isso um espetáculo. É interessante, você falou educação do olhar, eu sempre falo também com a Letícia, a educação do belo, porque quando a gente vai à É, Europa, a gente volta com outro olhar, né? E sim, como tudo aquilo é bonito. Quem está lá não percebe, acho que aquilo, não mas mais. não, já se acostumou com o belo, Tá? e para nós isso é uma grande descoberta. Queria colocar, André, tem uma coisa interessante, uma vez que eu conversei com você, André, foi uma surpresa, que para minha geração, falar do Vietnã é falar de guerra. E foi longa, afinal, teve a guerra com os franceses, termina em 54, aí veio Vietnã Norte, Vietnã do Sul, depois a Guerra do Vietnã, até a queda de Saigon lá em 1985, né, se não me engano, 1975, desculpa. E você teve lá num outro Vietnã, que não é o Vietnã da guerra. Como é essa vinculação com o Vietnã e com esse trabalho que você faz? O que o Vietnã contribuiu de alguma forma? Foi importante para você? Com certeza, Vila. Bom, primeiro, boa tarde. Eu queria agradecer também o convite. É um prazer estar presente aqui nessa entrevista com o senhor. Certamente, o Vietnã é um país em franca expansão, né? Então, muitos escritórios europeus. Eu sou arquiteto de formação e de carreira, e eu fui para lá para trabalhar com arquitetura. Coincidentemente, trabalhei num escritório francês e inglês, né? Um escritório europeu baseado em Saigon. Realmente é muito curioso. Existem marcas da guerra. Eu estive com um amigo meu uma tarde, fomos num prédio, tem uma foto muito famosa, que é a escapada dos americanos no topo do prédio, né, da embaixada. Eu estive lá com um grande amigo meu, que o senhor conheceu, inclusive, nesse lugar e conversando com ele. A gente sentou ali, ficamos admirando ali o Distrito 1, em Saigon, e que é, inclusive, do lado do meu trabalho. Então, um ponto de relevância histórica tão grande, logo ali do lado onde eu trabalhava. E eu achava muito curioso também, que eu via na rua os vietnamitas, às vezes, usando um casaco escrito USA, né? Estados Unidos. Eu falei, gente, mas como assim? Né? Mas tem, enfim, existe uma cultura americana também entrando muito forte lá, os cinemas, né? Também a cultura, a música, né? Ajudam a levar isso. Então, realmente, mas existem os valores culturais muito fortes deles também. Tem um caso curioso, se me permite, que Claro. o McDonald's abriu há pouco tempo, né, relativamente há pouco tempo, no Vietnã, mas eles não conseguiram abrir o tanto de restaurantes que eles queriam, porque a comida de rua lá é muito forte, é muito forte. Eles têm o banh mi, que é o sanduíche muito tradicional, que vem da baguete, é a baguete francesa, que foi levada pelos franceses, eles transformaram num sanduíche próprio. Então, o fast food lá, eles já existiam, que é o deles, né? Então, eles têm a cultura persevera muito lá. E foi realmente uma experiência fenomenal para mim. Eu fui para lá porque realmente tinha uma grande expansão, tem um mercado muito aquecido, muitas coisas acontecendo, e como arquiteto, definitivamente foi muito enriquecedor para mim. E a ligação, claro que vem do seu pai, da sua família, essa presença do que o seu pai chama de vida de antiquário, né?
Como é que é isso para você? Quer dizer, porque é desde pequeno, né? Como é que você foi vivendo isso desde pequeno no meio de tanta coisa bonita aqui, que é uma maravilha. Isso é um privilégio que você teve. Vila, com certeza. Olha, graças a Deus, eu não trabalho com mobiliário moderno, porque eu não conheço, né? Eu costumo dizer que eu só conheço o mobiliário do século XIX, início do XX, XVIII também, porque eu nasci e cresci nesse ambiente, né? Então eu me sinto extremamente em casa aqui, né? E definitivamente foi aonde eu cresci, fui educado. Eu passei uma boa parte da minha infância e adolescência em Bordeaux com meu pai. É uma cidade que eu adoro também. Eu aprendi muita coisa lá através do ofício, através do meu pai, que eu sou muito grato, inclusive, também. E definitivamente em diversos momentos da minha vida, eu trabalhei no antiquário, agora eu estou oficialmente aqui, por assim dizer, mas eu também já vi uma vida de antiquário desde que eu nasci, né? Letícia, que bom estar com vocês. Que bom. Nossa, é ótimo. E é uma alegria ter vocês aqui hoje de convidados, porque trazer para o nosso público essa maravilha, né? Que é o trabalho dessa família que tem mais de 40 anos de tradição só com você, né, Arnaldo? Verdade. Sem contar com o seu pai, né? Verdade. Pode botar que agora mais... passa... mais quanto? Mais uns 15, no mínimo, 20. Então, seriam 60. 60. E agora continua com o André e com a Paloma, né? Isso é bonito de ver, né? A família, e cada um no seu ramo, né? Na arquitetura, e assim, no antiquário, né? Isso é muito interessante. Eu fiquei encantada com o seu livro, tá? Amei. Obrigado. Amei, eu já falei para as minhas amigas, comentei até com a família, com a minha mãe, falei, mãe, você não tem noção que livro maravilhoso. Por quê? Tem as fotos que são incríveis, e você, no final, o livro Viajante é um diário de viagens, mas romanceado, né? Sim. Então, parece que a gente está dentro de um romance, né? Só que o autor está conversando, falando em primeira pessoa, e eu gostei muito... de várias partes. Eu vou levantar uma que foi de Bordeaux, onde você costuma ficar, né? E essa coisa que tem na Europa, que não é não é tudo o glamour, é aquela coisa, tem uma simplicidade, né, no dia a dia da vida lá, e mesmo com as pessoas. Então, quando você fala o gourmet e o gourmand, né, ao mesmo tempo, né, e o preparo, depois no final da noite o tocar um piano, né? E descobrir também lugares que muitas vezes não são aqueles com as 3 estrelas Michelin, que são os melhores, né? E nem os vinhos que estão no Wine Spectator, que são os melhores. Então, o interessante é esse olhar também de descobrir coisas novas. E eu acredito que, como você é assim com os móveis, você também é assim com todo o resto, né? De descobrindo, você tem toda a razão. Né? Isso, você tem toda a razão. As pessoas da gente... Isso que eu senti assim no livro, né? E eu queria que você contasse um pouco mais quando você fica em Bordeaux. E assim, tem esse lado também que é de trabalho duro, né? Acordar de madrugada, separar os móveis, depósito e tudo mais, né? Então, é uma coisa, é um trabalho duro, não é simples, né? Obrigado, Letícia. É um grande prazer estar com você. Uma grande alegria. Essa coisa do que você falou bem mesmo. Eu não vou para um hotel só de São Relais Chateau. Eu não vou. Eu vou para lugares que eu descubro. Eu estou ali num vilarejo, olho uma padaria, tem uma baguete maravilhosa, tem um sanduíche maravilhoso, uma quiche quentinha maravilhosa saindo do forno. Então, eu não vou atrás de nenhum manual. Como com os móveis também. Eu já estudei eles todos. Hoje em dia eu sei. Então, o que o vendedor me disser
não vai me acrescentar muito, não. Ele pode dar um dado histórico do móvel, que foi feito por uma tal empresa, na tal época, que eu até consigo datar esse móvel. Mas, no fundo, o que vai comandar a minha ação é a minha intuição e o meu estudo, a minha erudição. Exato. Isso você falou muito bem, Letícia, se aplica para a vida. Entende? Exato. Eu acho o seguinte, sabe, Letícia, o melhor lugar é aquele que você está. Seja você sozinho, seja você com a sua família, você está ali, você está vivendo aquele lugar, está brindando. Eu tenho um apelo muito grande pelos lugares mais simples, entende? Mais simples ligados à natureza, mais simples ligados às pessoas mais comuns, entende? Eu não viveria nunca num palácio. Uma ocasião, eu vou te contar uma história. Fui a Portugal fazer palestra na Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, a convite do grande autor Hélder Carita, arquiteto. E, no final, ele falou assim para mim: Arnaldo, dê um presente para você. Vá ali em Sintra, no Palácio dos Sete Ais, para almoçar. Eu fui, peguei um trem, subi uma ladeira danada, cheguei no palácio, era um salão imenso, formal, todo neoclássico, eu e um casal a 2 quilômetros de mim, e uma formalidade, falei, olha, muito obrigado, já vi, eu desci, fui comer uma pizza maravilhosa, inesquecível, que estava sendo servida por uma moça grávida. Eu me lembro que eu peguei o dinheiro todo do almoço lá do outro, que era caríssimo, e dei para essa moça grávida, porque ela olhou para mim e eu falei, é um presente para o seu filho. O que eu quero dizer com isso é que é aquilo que eu digo, que se eu estou ali é bacana, é bom. Claro que a gente ia ter muita roubada, não, claro. Mas eu não preciso dessas coisas estreladas. Mesmo em Paris, eu não vou nunca no fulano de tal, no cicrano. Eu vou onde eu gosto, lugares medianos. Exatamente, sim, exato. Se me permite, assim, Letícia, comentário, eu acho que é um trabalho também tão braçal, né? Um trabalho de caminhão, né, de pegar o móvel, que até falando da questão do vinho, às vezes é bom um vin maison, né, assim, um vinho da casa, da né? casa, um prato quente. A gente à noite só quer um prato quente, faz tão frio, né? Só quer um prato quente e um vinho da casa, né? É isso, André. Falou bem, Sim, falou bem. É verdade. Às vezes você tem uma cantina de vinhos pequenininha, ninguém conhece. Você vai lá, meu Deus, que delícia, o que é isso? Aí você vai olhar o que é realmente. As pessoas têm especialidades e realmente é um vinho que se destaca, né? Porque eu acho que o bacana é essa descoberta. Isso. E como a gente estava comentando aqui. Então, eu também achei, lendo o seu livro, que também é um guia maravilhoso para viagem. Opa! Sabe? Então, para a pessoa já ir entrando no espírito da viagem, no espírito daquelas cidades do interior, do interior que tem na França. E o teu antiquário, que eu adoro, sabe? Obrigado. Realmente é lindo. E você tem uma coisa que tem na Europa mesmo, principalmente na Itália, na França, Espanha, Portugal. Eu posso falar mais pela Itália. A memória é muito valorizada, né? Os móveis antigos. Só que os móveis eles têm que ser como você faz a tua curadoria. São móveis que a gente vai viver. Né? Não é móveis que não vou tocar, que vai estragar, que vai riscar. Não. É uma casa para ser vivida, como se diz em italiano, per essere vissuta. E a tua curadoria é exatamente como é na Europa. Né? Então, e eu acho isso incrível, porque às vezes no Brasil tem uma mentalidade que o antiquário tem que ser só peças de museu, ou muito rococó, muito carregado. Não é nada disso, são peças que não. E às vezes até as pessoas são cheias de uma sofisticação muito superficial, muito fútil, muito rasteira, no caso, né? E existe uma maior sofisticação. Eu quero um móvel que ele vá para sua casa, você vai abraçá-lo como se abraça um amigo. Você vai passar a mão nele, você vai acariciá-lo, entendeu? Como a Mary fala, né? Como acariciar a epiderme de uma mulher, né? Aquela coisa tão bonita. Então, eu acho isso. O móvel ele é igual a mim, ele é citadino, ele é campesino. Eu não sou palaciano, eu não sou. Isso estou falando de uma maneira genérica, né, Letícia? De estilo de vida. É genérico. Eu acho que eu tenho muita sorte de ter nascido assim numa classe média, que você se distingue bem, você se relaciona bem com ambos os lugares.
Aonde eu já fui de presidente a não sei o quê, sabe? E eu acho que uma naturalidade é muito essencial, é muito boa, é muito importante. E outra coisa que é interessante é o móvel brasileiro, né? O móvel português e o móvel brasileiro, e o trabalho que você fez em Salvador, as mostras que você fez na França, com a nossa embaixada, e essa coisa também, eu sou fã do móvel português. Ele é de uma originalidade, você só encontra aqueles estilos ali mesmo. Isso. E nós temos essa herança, né, do móvel português, mas depois revisitado com o nosso olhar aqui do Brasil, e você tem um acervo, para quem gosta, maravilhoso, e não são coisas pesadas, são coisas que você coloca numa decoração muito moderna e dá aquele destaque bonito, como se usa muito na Itália e na França e tudo mais, e que fica incrível, né? E eu queria que você desse uma palavrinha sobre o móvel português. O móvel... das épocas, né? Assim, uma das épocas mais importantes, porque realmente eles são demais, né? O móvel português é interessante que ele se distingue dos outros móveis de Portugal, porque ele possui as influências italianas no barroco, e francesa e inglesa, também no barroco ainda, mas é mais no rococó e no neoclassicismo. O que é muito interessante é que o móvel português tem uma personalidade muito própria. E ele, vindo aqui para o Brasil, ele passa a ser luso-brasileiro. E aclimatado, ele torna-se brasileiro, entende? Com características próprias também. Quando eu dei essa palestra da Fundação Ricardo Espírito Santo e Silva, que eu acabei de falar, as alunas olhavam e falavam, nossa, mas que coisa diferente, porque também já é diferente, entendeu? Elas até não estavam com um olhar muito educado, não é educado, muito aberto para o diferente. Elas ficaram meio surpresas quando viram o nosso móvel daqui. Porque aí entra os nossos frutos entalhados, entra a nossa arte do entalhe, entra muita coisa, sabe? Entra a característica do lugar. E, no Brasil, a presença do homem africano na manufatura do móvel. Se você falou esse trabalho que eu fiz em Salvador, Bahia, eu pesquisei todas as igrejas e conventos, só um que eu não fui. Todas as igrejas e conventos, entende? Então, você vai olhando como que aquele povo se expressa na arte maior decorativa, que é o mobiliário, e vai ser um retrato dele, na Bahia. Exatamente. Minas Gerais já é uma coisa montanhesa, é um barroco montanhês, ele é atrás da montanha, ele é muito sóbrio. O baiano ele é totalmente espiritado, ele está ali olhando para aquele mar grande, ele tá... Você vê que um baiano chega, você já sabe, a 8 quilômetros de distância que ele está chegando, né? É de uma exuberância fantástica. Rio de Janeiro é uma cidade que sempre foi, desde a época da transferência da sede da colônia para cá, em 1763, sempre foi um lugar de ir e vir. Também tem muito de cosmopolita o mobiliário carioca, né? E o paulista já chega para o princípio do 20, né? É o Brasil industrialmente paulista, segundo o nosso próprio Pedro Calmon, historiador baiano. Então, o que eu quero dizer com isso, Letícia? O móvel ele vai ter o sotaque da gente daquele lugar. Exatamente. Então, são esses objetos de uso cotidiano que refletem o momento, o período, a história, os costumes e tudo mais, né? Então, fica tudo ligado, né? E... Você reconhece um povo através dele. Olha que coisa mais linda. É incrível. A leitura que você faz do povo através dele. Exato. Bonito. E mesmo nos grandes museus, eu gosto muito, e muitas pessoas também, de olhar os objetos do tempo, da época, os objetos de uso cotidiano, para você ver como é que tentar imaginar assim a vida deles e tudo mais, né? E eu vou mostrar o livro, mas depois a gente vai, porque é maravilhoso, né? É um livro que merece ficar, né, na mesa do living, da sala, porque é um livro que vai dar muita conversa, muito bate-papo. Obrigado. E eu queria conversar com o André sobre a mostra, né, da Paloma e do Gatti, né, do Paulo Gatti,
que é sobre o tempo. Então, de unir essas peças antigas, né, do século XIX, XX, e o neon, a fotografia e tudo mais, e que vai estar aí no antiquário para visitação, né? E eu achei muito interessante porque fala do tempo, né? Que a gente pode viver com a memória do antigo, nesse tempo presente, com todas as tecnologias, né? E eu gostaria que o André comentasse um pouco sobre isso, porque já comentou sobre Saigon, né, com o Marco, e agora sobre a mostra, que eu dei uma olhada, que vocês estavam começando a arrumar, e que ficou muito bonito, e eu vou visitar, claro, e comentasse um pouco, porque você já seria a terceira geração, né? Então está mais nessa época da tecnologia, mas convivendo também com esses objetos da memória, né? Sim. Bom, Letícia, primeiro, enfim, eu sou um grande admirador, né, do seu trabalho também, da sua história. Obrigada. Fiquei muito encantado em conhecê-la. Quando vocês estiveram aqui no Antiquário, foi, enfim, sempre uma conversa muito agradável. Segundo, que eu sou suspeito para falar da minha irmã. Eu admiro demais o trabalho dela. Ela tem o AD Studio por Paloma Dannenberg, no Rio de Janeiro, no Shopping Leblon, que é porque quando a gente fala a palavra antiquário, parece que é uma coisa antiquada, né? Mas é uma coisa bem jovem que a minha irmã Bem traz, jovem, né? Uma roupagem exato. bem jovem, né? Muitas vezes é também a madeira clara acetinada, que é uma marca nossa, mas a roupagem que ela leva, eu acho assim incrível. Enfim, mas eu, mais uma vez, sou suspeitíssimo para falar. Então, ela já fez algumas collabs, né, que se chama, que são algumas colaborações com alguns artistas, e agora o Beto Gatti, que é um fotógrafo, artista plástico do Rio de Janeiro, que faz também um trabalho muito competente. Então, eles fizeram essa união da fotografia com o mobiliário, né, do início do século XX, né, e muitas vezes também com inserções de neon, de tecnologia. Então, assim, a mostra está muito bacana. Aqui no nosso primeiro, né, no térreo aqui do Antiquário, eles pintaram todas as paredes de preto, né? Realmente tem até um certo contraste, né, entre aqui embaixo e aqui em cima, né, no Antiquário, né? Mas eu acho que está uma mostra muito bacana, vale muito a pena ver. Aguardamos a sua visita. E depois nós vamos deixar também um endereço, né, para as pessoas que quiserem ir, marcar também um horário, né? E é claro que eu sei que todas as medidas vocês levam muito a sério, né? As medidas de proteção, né, contra a pandemia. E é uma coisa interessante, porque São Paulo, ela é vital e tudo mais, e vocês estão aqui, como eu sempre digo, um presente para a nossa cidade, né, de São Paulo, e tem assim uma vibe de Brera, sabe, de Milão. Quando eu vi o material que você me mandou, eu falei, ai, que maravilha, né, que coisa mais linda para a gente olhar, essa coisa carioca também, que é incrível, né, então... não vejo a hora de ver também mais essa amostra aí de vocês, né? E vamos agradecendo aqui a presença de vocês no canal YouTube Marco Antônio Villa, e esperando mais umas próximas conversas assim, gostosas como essa que nós tivemos, né? Muita honra para nós. Obrigado, nós que agradecemos. Muitíssimo obrigado, Letícia, Marco Antônio, prazer. Ótimo, obrigada.